E aí, nerds, como é que estão? Mais um vídeo aqui no canal Nerd Segundos, e desta vez iremos continuar com a resolução de exercícios sobre a aplicação da derivada. Esse vídeo aqui será bem explicativo, tudo bem passo a passo, e você vai poder entender a ciência por detrás disso. Ok, a aplicação da derivada não é simplesmente achar o mínimo, o máximo, os pontos de inflexão, somente. Vai além disso aqui, porque nós conseguimos interpretar como é que a função se comporta. Então, vamos lá. A primeira questão é essa aqui. Dado um P maior que zero, mostre que x e y com x vezes y igual a P. A soma de x mais y é mínima quando isso acontece. X é igual a y igual a raiz de P. Então nós temos que mostrar que isso acontece. A soma de x só é mínima quando isso acontece. Isso só se x vezes y for igual a P, ok? Para qualquer P maior que zero. Ok, let's go. Primeiro, o que nós iremos fazer aqui? Primeiro, eu já tenho esta minha expressão aqui, porque serão que dado um P qualquer, né? Então eu vou pegar isto aqui e colocar aqui x vezes y igual a P. O que é que nós queremos? Queremos que a soma disto é mínima. Então x mais y tem que ser mínima. É a melhor forma de mostrar que isto aqui é mínima. É derivando isto aqui. Derivando isto aqui e achar os pontos máximos e os mínimos, tá bom? É uma única... nós só queremos a parte mínima. É a única forma de provar isto aqui. Ok, eu vou colocar aqui o y na evidência primeiro, então será xp sobre x. Colocando o y na evidência, já que eu quero calcular isto aqui em função do p, porque podem ver que aqui vem x igual a p x igual a y igual a raiz de p. Então, pego esse p sobre x e substituo aqui. Então, vou ter x mais p sobre o x. Então, eu vou derivar agora a minha função desse jeito aqui, em vez dessa aqui, tá bom? Eu derivo desse jeito. Então, ao derivar assim, eu vou ter que isto aqui dá 1 mais menos, vou colocar menos, por derivada disto aqui, de x dá 1. Mas derivada de p sobre x vai me dar aqui, vai me dar menos p sobre x ao quadrado. Isso. Ok? Então, a minha derivada deu isto aqui. Então, como é que eu vou achar o meu x? É muito simples. Pego, para eu achar os meus pontos máximos e mínimos, né? Eu tenho que pegar a minha derivada igual a zero. Então, eu pego essa parte aqui que é 1 menos p sobre x ao quadrado e igualo a zero. Ao igualar a zero, eu vou achar os meus máximos e os meus mínimos. Então, eu passo isto aqui para lá. Vou ter que o p vai ser igual a x ao quadrado. Se vocês forem a desenvolver isso aqui, vamos chegar até aqui. Então, isso significa que o meu x vai ser igual a mais ou menos raiz de p. Ok, o meu x é igual a mais ou menos raiz de p. Tá bom. Mas qual é o p máximo e qual é o p mínimo? Porque podemos perceber que aqui existe um ponto máximo e um ponto mínimo. Ok, então qual é o meu ponto máximo, qual é o ponto mínimo? Às vezes até pode não existir máximo nem mínimo aqui. O que eu faço? Eu pego a minha expressão já derivada e derivo novamente para ver se existem pontos de inflexão ou não. Ok? E pontos de inflexão claramente que seriam os pontos em que a concavidade, em que a função muda de concavidade, tá bom? Então pego a minha derivada, que é 1 menos p sobre x ao quadrado, e eu derivo ela novamente. Ao derivar ela novamente, eu vou ter aqui um certo... ok, esse 1... Ok, tem que derivar isto aqui. Derivada de 1 dá-me 0. Derivada de p sobre x ao quadrado vai me dar aqui 2p sobre x ao cubo. 2p sobre x ao cubo. Por quê? Derivamos isso aqui, mantemos isso aqui, dá-nos 0. Menos, com esse menos vão embora. Derivamos esta aqui, que nos dá 2x. E derivamos esta aqui, que nos dá 2x. Esse p aqui mantemos. Então dá 2xp. Sobre x ao quadrado dá x à quarta. Então x corta com x, fica x ao cubo. Não, já temos isto aqui. É aqui onde eu vou perceber se qual é o meu máximo, qual é o meu mínimo, tá bom? O que eu faço para achar os máximos e os mínimos? Eu pego aqui os meus x's, o meu primeiro zero da derivada, né? É a raiz de p. Então eu pego essa raiz de p, substituo aqui. Ao pegar a raiz de p, substituir aqui, eu vou entender o que? Eu não posso colocar igual a zero agora. Eu vou entender o que? Eu vou entender que isto aqui vai me dar sempre positivo, não tem como dar negativo isto aqui, vai me dar positivo. Podem perceber que eu colocar isto aqui vai me dar um número
maior que 0. Agora, 2p sobre x ao cubo, e eu coloco este outro que é menos p, menos raiz de p, e substituir aqui, vai me dar um número negativo, e ao me dar um número negativo é menor que 0. Perceba uma coisa, quando a segunda derivada dá-me um número positivo, a concavidade está virada para cima. E se está virada para cima, isso significa que aqui existe um ponto mínimo. O mínimo. Esse aqui é porque a concavidade está virada para baixo, está virada para baixo, é o máximo. E eu não quero o máximo, eu quero o mínimo, porque é o que eles estão a pedir aqui. X mais y é mínima. Então eu quero esse mínimo aí, ou seja, o meu x terá que ser esta aqui, em que faz com que a minha segunda derivada seja positiva, que é a raiz de π. Por isso que eu não posso escolher essa aqui, porque isso aqui faz com que dá mínimo, ok? Enquanto essa aqui faz com que dê máximo, enquanto eu quero aquela que faz com que dê mínimo, tá bom? Então seria esta aqui. Ok, tendo isto aqui, eu já provei a primeira coisa. X tem que ser igual a raiz de π. Eu já provei a primeira coisa. Vejam, x é igual a raiz de π. Eu já provei. O que que falta? Provar se isto é igual a isto ou não. Ou posso provar se isto é igual a isto ou não. Então, se um deles for igual, pronto, eu já provei. Pronto. Mas ok, vamos lá. Como é que eu irei provar? Pego isto e coloco aqui na minha expressão, que é essa de x vezes y igual a p. Coloco aqui. Então, temos x vezes y igual a π. O meu x eu já conheço. O meu x aqui que é raiz de π. Então vou ter raiz de π vezes y igual a π. Então aqui vou passar este π para o segundo mesmo, fico com y igual a π sobre raiz de π. Aqui faço a racionalização, que é multiplicar por raiz de π em cima e embaixo. Isso aqui vai nos dar π raiz de π sobre π vezes π, que dá-nos π. Dá-nos π. Esse π vai com este aqui, ficando raiz de π. Opa! Y é igual a raiz de π. Vocês não imaginam quanta felicidade. Vejam que nós provamos que y é igual a raiz de π agora. Y igual a raiz de π. Então, já não há nada a fazer. Se x é igual a raiz de π, y também é igual a raiz de π, significa que x também é igual a y. E pronto, nós já provamos. Vamos para o próximo exercício. Next exercise é esta aqui. Prove que se isto, então isto. Para x em 0 até 2, intervalo fechado. Ok. Como provar isto aqui? Esse exercício aqui, na verdade, complica muita gente. Mas usa-se o teorema de Rule para se gabaritar e esse exercício aqui, para se matar esse exercício, usa-se o teorema de Rule. Como é que é? Eu vou perceber que vem um A0 sobre 1, A1 sobre 2, mais AN sobre N mais 1, então é igual a 0. Então, se isso acontece, isso aqui também é igual a 0. Ok, vamos lá recordar um bocadinho do teorema de Rule. O teorema de Rule que diz? Diz que se uma função é contínua, é um ponto. Contínua é um intervalo, não é um ponto. É um intervalo de A e B, de A até B, e também é diferenciável, diferenciável em A, B. Neste caso, se o f de A for igual ao f de B, isso significa que existe um certo, ou bem, uma certa derivada em função de C que é igual a 0. Ok, isso aqui complica um pouco, mas eu vou vos mostrar na forma gráfica como é que é. Dando uma pequena aulazinha do teorema de Rule aqui. É assim. Vamos lá, um intervalo de A até B. Se uma função qualquer, pode ser uma função, pode ser uma função assim, não sei, pode ser assim.
Eu só escolhi que fosse assim. Ok. Se uma função é contínua, primeiro tem que ser contínua nesse intervalo, e de facto podemos perceber que essa função aqui é contínua, diferenciável. E podem perceber que essa função de fato é diferenciável aqui, não tem picos. Quando é que uma função não é diferenciável? É quando tem pico ou tem uma assíntota aí, ou um círculo assim, aí não é diferenciável. Então, ok? Então é isso aí, é o que acontece. Nesse caso, o f de A tem que ser igual a f de B, ou seja, devem estar na mesma altura. Só que podemos perceber que aqui não estão na mesma altura, então tem que estar na mesma altura aqui. Então o f de A tem que estar daqui. O f de A for igual ao f de B, por quê? Na mesma altura, porque o f está aqui. O f de A está aqui. Tem que ser igual a f de B. F de B está daqui, tá bom? Esse aqui é o Y, então os F estão daqui, então devem estar todos na mesma altura. Aqui é o A, aqui é o B. Existe um certo f de C. Aqui, existe um certo f de C. Porque percebam uma coisa. Se essa função fosse assim, essa função, concordam comigo que não seria diferenciável nesse intervalo de A a B? Não seria. Porque é uma linha assim. Como é que eu vou representar uma reta tangente aqui? Não tem como representar uma reta tangente. Não, a única coisa que pode ser tangente aqui é uma curva. Uma reta assim não tem como ser tangente. Tá bom? Não tem como. Então é por isso que ela tem que ser diferenciável. E uma função diferenciável tem que ser uma função com curva. E uma curva pode ser uma curva assim ou pode ser uma curva assim. Se é uma curva assim, significa que, não tem como. Se tem uma curva, significa que ali no meio aqui de A até B, que é aqui no meio de A até B, sempre existe uma certa derivada aqui. Tá bom? Um certo f de C. Nesse caso, uma certa taxa de variação da função. Podem perceber que aqui existe uma derivada. Aqui também existe. Só não existe derivada se não existe uma curva na função. Para que a reta tangente seja... A reta seja tangente neste caso. Ok? Então é o que o teorema de Rolle está a tentar dizer. Então se esse é igual a este, assim, a função neste caso tem que ser contínua, tem que ser diferenciável. Contínua é não ter nenhum ponto de descontinuidade. Ok, não tem um ponto de descontinuidade. E diferenciável é porque eles terão colocar uma palavra diferenciável para que tenha uma curva. Se não ter uma curva não é diferenciável, só sai daqui e daqui. Então eles colocaram esta palavra aqui, diferenciável, tá bom? Então, nesse caso o f de A tem que ser igual a f de B, para dizerem que estão na mesma altura. Então existe um certo derivado de f de C que é igual a zero, ou seja, existe um ponto aqui que é igual a zero, tá bom? Ok, é isso aí mesmo, pessoal. É uma pequena aulazinha que eu queria vos demonstrar. Então, como resolver este exercício aqui? Para se resolver este exercício aqui, muita gente anda a falar muita coisa, mas a única coisa, pessoal, tenta integrar isto aqui. Porque tem que haver uma função para nos auxiliar. Tem que haver uma função. Só que as pessoas perguntam-se de onde é que eles apanham essas funções que nos auxiliam. Essas funções, pessoal, as pessoas derivam isto aqui. Integram isto aqui. Então vamos lá integrar isto aqui. Vamos esquecer a constante de integração. Vamos lá. A integral disto aqui vai nos dar A0x mais A1x ao quadrado sobre 2 mais 3 pontinhos mais ANx elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Essa aqui seria a minha função auxiliar, que eu vou chamar de f de x. É a minha função auxiliar. Então, o que é que eu vou fazer com esta função aqui? Esta função aqui vai servir como se fosse o meu f de c também, porque é a tal função auxiliar que está no meio, f de c. Então, ao integrar isto aqui, eu encontro isto aqui. Então, o que é que acontece desta vez? Ao colocar o f de 0, já que eles deram este intervalo de 0 a 1, ao colocar o f de 0, eu vou ter o quê? Seguindo o teorema de Rolle, tá bom? Essa função aqui podem perceber que é uma função contínua, porque vocês não podem somente integrar, vocês devem integrar e perceber se a função é contínua, sim ou não. Essa função aqui é contínua porque é polinomial. Perceberem se ela é diferenciável, sim ou não. E de facto essa é diferenciável. Agora eu não sei se f de A é igual a f de B nessa função. É o que estou a tentar provar agora. Será que f de A e o meu A seria este aqui, o meu B seria este aqui, são iguais? Vamos lá ver. F de A é 0.
Então seria f de 0 é igual a 0. Podem perceber que vai dar 0. É 0, 0, 0, não vai dar 0 no final. Agora vamos lá ver o f de b. F de b é o f de 1. E o f de 1 vai ser igual a A, não, sim, a A0, porque aqui vou colocar 1, mais aqui vou colocar 1 ao quadrado, dá 1, não muda nada. A1 sobre 2, mais 3 pontos, mais a N1 sobre N mais 1. Opa! Eu encontro isto aqui. Ai, ai, ai. Meu Deus. Quando é que deixo aqui? Parece que o meu f de A não foi igual a f de B. E aí se engano. Porque o meu f de A, o meu f de B, quer dizer, o meu f de B, vocês podem perceber que é o f de 1 neste caso, é igual a o que está aqui, em cima aqui. É igual diretamente ao que está aqui. E isto que está aqui em cima estamos a dizer que é igual a 0. Então o meu f de 1 também vai ser igual a 0. Opa! Então isso significa que f de A é igual a f de B. F de A é igual a f de B. Então assim nós já provamos que existe um certo f de C. E esse f de C é igual a 0. Qual é esse f de C? É esta função aqui. A tal derivada vai nos dar 0. E pronto, nós já terminamos de resolver o exercício. Terminamos de resolver o exercício. Já terminamos. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Ei, e qualquer exercício que queiras que eu coloque aqui no canal, resolva uma coisa assim, deixa aí nos comentários também, tá bom? Deixa aí nos comentários. Porque eu não vou resolver... Vou resolver algumas questões de aplicação da derivada. Não são muitas questões. Não são todas, né? Também não podem ser todas. Ok? Vamos para o próximo. Ei! 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 Ok, para esta função aqui, qual é a lógica? Vamos lá ler primeiro o enunciado. Prove que fm de x é igual a x ao cubo menos 3x mais m nunca tem duas raízes em 0 e 1. Não importa o m, ok? Então, primeiramente, como é que nós vamos fazer para provar isto aqui? Vamos fazer do seguinte jeito. Iremos derivar isto aqui. O fm de x, vamos derivar. Ao derivar o fm de x, nós teremos 3x ao quadrado menos o 3. Agora, ele pegar a minha derivada igualar a 0. Podem perceber que já não depende do m agora. Podem tirar esse m aqui, já não me interessa, porque já não depende do m. Podem perceber que na minha função já não tem nenhum m. Vamos lá igualar a derivada a 0 para achar os pontos críticos. Teremos 3x ao quadrado menos 3. Nesse caso, este vai para lá, o meu x será mais ou menos 1. Ok. O meu x é igual a é mais ou menos 1, tá bom. Agora vamos lá construir o quadro. Construindo o quadro, nós temos aqui o menos 1. Temos aqui o 1. Essa aqui é a minha função derivada. Esta aqui é a minha função simplesmente. Aqui é o 0, aqui é o 0, porque são os zeros da derivada. Que é isso. Depois de se construir a tabela, nós pegamos esse menos 1, colocamos já... Até nem preciso, ok? Porque eu sei que se eu colocar esse menos 1 aqui, vai me dar uma coisa que eu não tenho por causa desse m aqui. Mas ok, eu só vou querer saber dos meus intervalos aqui. Menos infinito até menos 1. De menos 1 até um certo 1. De 1 até um certo infinito. Se eu pego qualquer número e coloco aqui, eu sei muito bem, mas muito bem, que eu terei um número positivo. Vejam. Ei, não, eu terei um número negativo. Não, eu coloco na minha primeira derivada. Eu coloco na minha derivada, então vou ter um número positivo aqui. Se eu, entre esse intervalo aqui, nesse caso eu posso pegar o 0, coloco aqui, eu vou ter um número negativo. Se eu coloco nesse intervalo aqui, eu vou ter um número positivo novamente. Uma derivada for positiva, para crescente. Negativa, decrescente. Quando a derivada for positiva, crescente. Ok, só com isto eu já terminei. Por quê? Agora é só questão de analisar, depois colocar na forma de nota B ou um texto, uma coisa assim, só para dizer, e tipo para concluir já a coisa. Por quê? Eles falam que não importa o valor de m somente nesse intervalo de 0 a 1. Vejam que a minha função cresce, decresce e volta a crescer. Vejam, cresce, decresce e volta a crescer. Não, esta aqui não vai ter mais de duas. Não vai ter mais de duas. Vai ter uma, no máximo duas. Simplesmente. Ok? Só vai ter uma, no máximo duas. Mais de duas não vai ter. Prove, Francisco. Eu vou provar. É isso que eu estou para provar. Vejam.
Esse intervalo aqui de menos 1 já não me interessa. A função cresce, quando chega aqui no menos 1, ela decresce. Mas não me interessa essa parte aqui. Por que não me interessa? Não me interessa porque eles pediram do intervalo de 0 a 1. O menos 1 não está incluído aqui. Então já não me interessa essa parte. O que me interessa é essa parte aqui. E essa parte que me interessa diz o quê? Que a minha função só cresce, depois... A minha função só desce, depois cresce. Se ela só desce, depois cresce. Como é que vai tocar em mais de duas coisas? Ela só desce e cresce. Que ela só desce e cresce. Como é que vai tocar mais de 2 pontos? Como? Não tem como tocar mais de 2 pontos. Porque só cresce e desce. Vai tocar aqui, vai tocar aqui. Ela não vai voltar a fazer isso aqui. Ela já fez. Tinha que ter feito lá. Mas ela já fez lá onde o ponto não me interessava. Tá bom? Então já provei. Só colocar na forma de texto. O que deve ser respondido. Isso aqui podes fazer da tua maneira e tal. Mas não importa o valor de M. Isso aqui sempre vai se comportar desse jeito. Tem como achar o valor de M? Tem como achar o intervalo dos valores do M. Nesse caso, nesse intervalo que eles te deram. Mas esse não é o caso. O caso era somente provar que esta função aqui nunca tem mais de 2 raízes. Nunca tem 2 raízes em 0 e 1. Não importa o M. Nunca tem 2 raízes. Nunca tem 2 raízes. Não estou a dizer nunca tem mais de 2. Nunca tem 2. Mas sim, isso também conclui o que nós dissemos. Porque, eu não estava a ver essa parte de mais. Aqui se diz nunca tem 2. Mas não tem problema. Vamos provar que nunca tem 2. Como é que nós vamos provar que nunca tem 2? Vamos lá tentar esboçar um bocadinho o gráfico. O gráfico estava a dizer que ela cresce de lá, mas chega num ponto onde começa a decrescer, né? Onde começa a decrescer, pode decrescer dessa maneira aqui. Onde depois vai crescer de novo. Eu disse que aqui é o meu ponto máximo, onde é menos 1. Aqui é o meu ponto mínimo, onde é 1. Onde é 1. Essa aqui não me interessa qual é o valor, essa aqui não me interessa qual é o valor. Mas eu sei que esse valor tem M, né? Porque eu só pegar esse menos 1, colocar aqui no valor de M, no valor da minha função, que neste caso é essa aqui. Vai ser uma coisa com M, mas não me interessa. O que me interessa aqui é o intervalo de 0 a isto aqui. E veja que no intervalo disto a isto, só existe um ponto. Só um ponto. Não tem 2. Nunca tem 2 raízes. Nunca tem 2 raízes. Só é uma, que é esta aqui. É uma única raiz que isso aqui tem. Só uma, simplesmente uma. Então não pode ter 2 porque a outra segunda, que devia ser esta, já está fora do meu intervalo aqui. Não tem como estar dentro, não tem. Está fora, então está fora desse meu intervalo. Assim como esta aqui também, assim como esta aqui já está fora do meu intervalo. Então o único intervalo é este aqui. Então isso aqui também conclui que tem uma única raiz. Não tem 2 raízes, não tem. Neste intervalo não tem. Ok? Prontos, é tudo. Tem como achar os intervalos? Francisco, acha os intervalos? Claro, eu vou achar os intervalos. Nós sabemos muito bem que para que pelo menos tenha uma raiz, porque tem como não ter raiz. Tem como não ter raiz, ok? Tem como não ter raiz. Mas nós sabemos que vai ter raiz isso aqui. Tem que ter raiz. Ok, mas como é que é? Eles já deram os 2 intervalos, são esses. Vou usar novamente o teorema de Bolzano, o teorema de valor médio, né? O teorema de valor médio que diz o quê? Eu vou pegar um certo f de 0. F de 0. Quem é esse f de 0? Porque aqui é o f de A, nesse caso é o f de... Ok, eu vou colocar aqui f de A vezes f de B. Tem que ser um valor menor que 0. Se isso for um valor menor que 0, estamos a dizer que o número que está aqui, vezes o número que está aqui, é um número menor que 0, porque esta minha função tem que estar, tem que ser um número negativo para dizermos que a função tocou aqui, ou seja, passou pelo eixo das abscissas. Tem que ser um número negativo, a multiplicação de f de A e de f de B. Porque os números negativos, claramente que são esses aqui. Não, esse aqui podíamos dizer que é um f de A, este que está aqui. Vezes f de B. F de B já é esse que está aqui. Então, multiplicação deste que está aqui com este que está aqui, tem que dar um número negativo, para dizer que o meu gráfico passou por aqui. Agora, se a multiplicação deste com um outro que está por aqui, que nesse caso é negativo também, vai ser positivo. Se for positivo, significa que a minha função está a brincar ainda aqui. A multiplicação deste que está aqui com um que está aqui, que neste caso vai ser positivo,
significa que o meu resultado vai ser positivo, porque mais com mais ainda dá positivo. Então a minha função vai brincar aqui. Então não pode acontecer. O que deve acontecer é que um que está aqui é positivo e o outro que está aqui, a multiplicação deles, nos dê negativo. Para dizer que um está aqui e o outro está aqui. Então a minha função passou e chegou até aqui. Daí eu sei que tocou em pelo menos um único ponto, que neste caso é aqui. Ok? É aqui. Vamos lá. F de 0, o meu A é 0. Vezes F de B, o meu B é 1. Tem que ser menor que 0. Quem é F de 0? É colocar 0 aqui. 0, 0, dá-me M. Vezes. Quem é F de 1? Coloco 1 aqui. 1 ao cubo dá 1. Menos 3 vezes 1 dá 1. Então vai me dar M menos 2. Tem que ser menor que 0. Agora eu vou dizer que M é menor que 0. Ok? Ou, quer dizer, M é igual a 0, só que é uma equação quadrática. Ou M é igual a 2, tá bom? Essas são as minhas raízes da equação quadrática. Depois construo aqui. Onde, neste caso, o valor de A é positivo, então a parábola está virada para cima. Aqui eu tenho o meu 0, aqui tenho o meu 2. E eu quero a parte negativa. A parte negativa é esta aqui. O que significa? Significa que o meu M está no intervalo de aberto, neste caso, de 0 até 2. Eu já encontrei o meu M. Eu já sei que o meu M está no intervalo aberto de 0 até 2.